Convidar a nossa irmã Regina, que vai estar trazendo a palavra, a mensagem de Deus nessa noite. Regina, tem uma aguinha aqui para você, tá? Vamos estar orando, amados, agradecendo a Deus, colocando o nosso coração diante do Senhor, da nossa querida irmã, os dízimos também, ofertas. Vamos agradecer. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem dado recurso ao teu povo. Muito obrigado. E, ó Deus, agora suplicamos o teu favor sobre nós, ó Deus, na iluminação, ó Pai, da nossa mente, em relação à tua palavra, ela que é tão profunda, Senhor. Nós precisamos muito do teu Espírito, Senhor, para entendermos, aplicarmos, estarmos atentos. Toma a tua serva que se preparou, e, ó Deus, usa mais uma vez para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a vocês que abram as Bíblias na segunda carta de Paulo, aos Coríntios. Segunda carta de Paulo. E deixa aberta, por gentileza. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nessa carta, ele fez várias exortações, várias admoestações àquela igreja, por conta de questões graves que estavam acontecendo naquela igreja, com aquela comunidade de fé. Destacando duas delas, algo que Paulo, ele tratou com muita severidade, foi a questão da imoralidade sexual que estava acontecendo na igreja. E é na primeira carta aos Coríntios que nós tomamos conhecimento daquele caso famoso do homem que, literalmente, Paulo coloca dessa forma, estava se deitando com a mulher do seu pai, era um incesto, era um rapaz que estava em pecado sexual com a sua madrasta. Paulo é severo na primeira carta. E outra questão também que Paulo foi muito enfático quando ele escreveu a primeira carta. A questão do partidarismo na igreja de Corinto. A questão da divisão na igreja de Corinto. A questão de favoritismo na igreja de Corinto. E os falsos mestres e os falsos apóstolos aproveitaram-se justamente desse zelo de Paulo para com a igreja, para golpear a credibilidade apostólica de Paulo, para golpear o testemunho de Paulo. Inclusive, colocando para a igreja, dizendo para a igreja que o sofrimento daquele homem não era compatível com o ministério. Lançando dúvidas ao ministério, à vocação de Paulo. Paulo escreve uma segunda carta porque ele sabe o resultado dessa primeira carta, como que os lobos aproveitam-se da fragilidade das ovelhas para incitarem os seus corações. Então Paulo escreve uma segunda carta que temos em mão aqui, que a maioria dos comentaristas chama de Carta das Lágrimas. Por quê? Porque Paulo expõe a sua humanidade. Não com o intuito de autocomiseração, de vitimismo. Olha o que eu sofro por causa do Evangelho. Olha o que eu sofro porque eu estou na sua presença. Ainda agora, vindo de ônibus, não agora nesse momento, mas antes, saindo do trabalho para ir para casa, havia dois homens conversando que pareciam que frequentavam alguma igreja. Um entrou, falou para o outro assim:
E aí, como é que estão as coisas? Aí o outro disse, estão indo, né? Não tem jeito. A gente vai levando. Então, você imagina o que falsos mestres, falsos apóstolos podem fazer, podem orquestrar num coração que já está inclinado a não entender o que Deus pode fazer e vai fazer na vida de um filho de Deus. Vamos levando, né? Não dá para ser diferente. Ou então aquela frase que tem que jogar no lixo. Ruim com Deus, pior sem Deus, né? Um comportamento que é muito suscetível a ir atrás de qualquer onda de triunfalismo, de qualquer onda de prosperidade, de qualquer onda de curandeirismo. Era assim que a igreja de Corinto estava. Porque pessoas no meio da igreja, aproveitando-se da ausência de Paulo, estavam dizendo, olha, esse homem não pode ser um apóstolo, não pode ser um pastor. Por quê? Ele sofre. Por quê? Porque ele não tem uma renda fixa. Porque ele não tem um lugar fixo. Porque ele vive tendo que fugir dos lugares. Paulo escreve essa segunda carta para expor a sua humanidade, não como vitimismo, mas como uma credencial essencial ao seu ministério. E em 2 Coríntios 11, 16, ele começa aquilo que os comentaristas também chamam de conversa insensata. Paulo mesmo diz, é porque Paulo está muito relutante em dizer o que ele começa a dizer a partir do capítulo 11, versículo 16 da segunda carta. Paulo tenta resistir ao máximo. Olha, eu não preciso dizer isso para vocês, mas diante das acusações que eu estou tendo, diante do comportamento de vocês, se vocês só acreditam que eu posso liderar vocês se eu tiver experiências místicas, então eu vou dizer para vocês. Eles se acham judeus, então eu vou dizer para vocês a minha origem. Então Paulo, ele começa no versículo 6 do capítulo 12 dessa segunda carta, dizer o seguinte: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas eu me abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui Paulo, ele procura colocar em prática aquilo que ele já disse também aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Olha, não tenham de vocês próprios um conceito além daquele que convém. Paulo está dizendo, olha, tenha uma visão moderada de vocês. Tenham uma visão equilibrada. Mas o texto que nós vamos ler aqui nessa noite é, o grande finale, depois que Paulo, no capítulo 11, ele fala de suas experiências. Ele diz aos coríntios que ele teve uma experiência espiritual, mística até, muito maior do que aqueles apóstolos ou falsos apóstolos disseram que tiveram. Paulo, ele diz que ele foi ao terceiro céu, e isso para um judeu era muito significativo. Ele está dizendo que ele esteve na presença de Deus, e ele é sincero, ele diz, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas lá eu vi e ouvi coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar.
Paulo poderia ali ceder, se ele não entendesse o que ele mesmo falou em Romanos 12:3, não tenha acerca de você um conceito maior do que realmente tem. Porque Paulo sabe o quanto é fácil se embriagar com qualquer visão, com qualquer aquisição, com qualquer elogio, com qualquer sucesso, porque esse é o nosso coração. Esse é o coração que o profeta vai dizer que é um coração obstinado, vaidoso, ensoberbecido. É um coração que se comporta dentro do templo de uma forma e fora do templo de outra forma. É um coração que administra palavras amorosas, palavras caridosas, palavras espirituais dentro do templo. Mas que basta estar numa situação equivocada fora daqui, que ele cresce. Ele busca os seus próprios interesses. Ele não é aquilo que diz ser. Paulo sabe. E ele fala dessas visões com muito temor. Ele não, trazendo para a contemporaneidade, ele não chama os holofotes, ele não pede uma oportunidade, ele não diz há quanto tempo que ele sustenta uma igreja, ele não diz o quanto que ele orou para estar em tal lugar, ele não diz o sacrifício que ele tem feito para estar em todas as reuniões de oração. Ele não fala nada disso. Ele tem até temor de dizer a experiência dele. E ele sabe o que uma experiência de sucesso pode fazer com um homem. Ele sabe, irmãos, se um carro importado pode inchar um coração, tenta imaginar a visão do terceiro céu. Se uma casa bonita pode inchar um coração e pode ser motivo de ostentação, imagina a visão do terceiro céu. Irmãos, se uma plástica privilegiada, um corpo privilegiado, pode ser motivo de ostentação, de insurreição, de cobiça, imagina a visão do terceiro céu. Aí entra no texto que é o nosso texto dessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Começa com um E. Depois de tudo que nós comentamos aqui, vem o E. Essa partícula de ligação. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nesse primeiro versículo 7, e para
Porque Paulo, inclusive, aqui, ele não teve vergonha de dizer que um dia ele teve que fugir de uma cidade num cesto. Isso é credencial de apóstolo? Isso é credencial de crente? Olha, eu tive que sair num cesto, eu tive que pedir ajuda. Você sabe o que é isso, pedir ajuda? Ele teve que pedir ajuda. Ele fala isso nessa carta. Por quê? Revelação gloriosa e sofrimento, irmãos, não são incompatíveis. Nós estamos aqui para receber de Deus revelações inefáveis. E a maior dela, Cristo Jesus. A salvação em Jesus. Enquanto muitos querem ter visões e interpretam de maneira errada, aquela palavra que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque, na verdade, esse texto, ele é aquilo que podemos chamar de Midrash do Antigo Testamento. Está trazendo aquilo que o profeta do Antigo Testamento já disse acerca de Cristo. Então, quando nós falamos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não são riquezas. Não são coisas extraordinárias que eu ainda vou. Não. A maior riqueza que o profeta diz que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que ninguém poderia imaginar o que era, é a vinda de Cristo. É a missão de Cristo. Mas nós estamos envolvidos numa sociedade tão perniciosa, que a palavra de Cristo, que o evangelho puro, que as boas novas têm perdido espaço para quê? Para as visões, para a busca desenfreada pela prosperidade, a busca desenfreada para não sofrer. Eu não posso sofrer, eu não posso sentir dor. Paulo está dizendo que ele tinha uma dor, não uma dor passageira, mas uma dor contínua. Ele está dizendo no versículo 7, para que eu não me ensoberbecesse. E o interessante da questão desse espinho é que a gente não precisa ficar procurando qual é o propósito dele. Você não precisa fazer uma exegese, sabe, muito grande, uma busca, porque é direto qual é o propósito. Paulo já fala, antes de citar o espinho, ele fala, para que eu não fique soberbo, para que eu não me perca, para que eu não esqueça da palavra, para eu não esqueça quem é Deus, para que eu não esqueça de onde eu vim, para que eu não me esqueça quem me salvou, para que eu o busque continuamente, foi-me posto ou foi-me dado. É algo que alguns vão tentar descobrir, mas é uma doença, é uma enfermidade. Há indícios, né, como ele escreveu para os Gálatas, que só pregou o evangelho aos Gálatas porque ele estava muito enfermo. Então, será que era uma enfermidade? Será que era essa postura de Paulo, tão aguerrida, tendenciosa à soberba, que não aceitava algumas coisas? Será que era? Não há uma revelação do que era, o que é muito bom, porque aí pode ser qualquer coisa. Pode ser aquilo que está em mim, que está em você, porque fica oculto. Por quê? Não sei se você vai gostar do que eu vou falar, porque Deus tem um espinho para cada filho. Para cada filho. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é perverso. Porque Ele é mau. Porque as pessoas aí fora têm razão quando dizem, não, isso não pode ser de Deus, Deus não pode estar agindo, porque Deus não faria isso. Quem teria interesse em que o meu coração
coração e o teu não ficasse soberbo? Satanás? Ah, mas diz que é o mensageiro de Satanás. Eu vou repetir o que Lutero disse. O diabo é o diabo de Deus. O diabo só existe para propósito de Deus. Você lembra de Jó? Quem manda é Deus. Não é Satanás que está no trono. Não é o espinho que está no trono. Não é a dor que está no trono. É Deus quem está no trono. É Ele quem governa. É Ele quem diz é meu. É Ele que diz eu faço e eu desfaço. É Ele que diz eu mato e dou a vida. É Deus. O controle é dele. O controle você não pode dizer que é um espinho que conduz a tua vida. Olha, está doendo, então eu não vou andar. Está me incomodando, então eu não vou andar. Paulo diz, olha, para que eu não me ensoberbecesse. Por quê? O primeiro ponto é, o espinho nos traz de volta a lucidez. Para que Paulo não ficasse embriagado, porque a luxúria embriaga, o poder embriaga, o dinheiro embriaga, a soberba embriaga, a vaidade embriaga. Quando vê as pessoas estão cambaleando e não sabem mais o que fazer, então Deus para os seus filhos vem com um espinho. E a pessoa diz, ai. E esse espinho, não tem a ideia de um espinho de rosa. Tem a ideia, no mínimo, de um espinho bem grande. De um espinho bem forte. Quem sabe de uma estaca, porque a palavra usada por Paulo aqui, ela pode ser espinho, ela pode ser estaca. E é uma coisa que vem de fora. É uma mensagem. É um mensageiro de Satanás. Porque Paulo diz, olha, eu conheço um homem que há 14 anos esteve lá. Esteve no topo, esteve onde ninguém jamais esteve. Mas quando ele desceu dessa visão, ele encontrou outro mensageiro. O mensageiro de Satanás que foi designado. Porque não havia como ele não se ensoberbecer. Então, para que ele não perdesse o foco, para que ele entendesse que ele é um vaso de barro, porque a excelência está em Cristo, é que Deus dado. Paulo não pediu. Eu sei que você não pediu as lutas. Foi te dado. Eu sei que você tentou fugir delas, mas foi te dado. Ou em outras versões, foi posto em você. Porque esse espinho que também pode ter a ideia de aguilhão, e Paulo conhece bem essa palavra porque foi uma das primeiras palavras que Cristo disse a ele no ato da sua conversão. Quando ele vai literalmente como um touro selvagem para Damasco, com cartas, com autorização para mandar matar e prender. E você sabe a conversão dramática dele. Ele vê uma luz tão resplandecente que o cega. E ele cai, ele não sabe, e ele já cai. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem persegues. E ele diz assim, olha, dura coisa, Paulo, é você resistir ao aguilhão. E aguilhão, você sabe, que é uma espécie de espeto, agulha, instrumento, onde o homem do campo usa para colocar o seu animal no trilho. Quando ele tenta se desviar, é usado o aguilhão e ele se coloca. Então, Cristo disse para Paulo, olha Paulo, para de resistir, porque sou eu que estou fazendo com você. Quanto mais você resiste, mais vai te machucar.
mais vai doer, mais vai sangrar. Mas Deus, eu sempre fui altivo a vida toda. Onde eu chegava, as pessoas me obedeciam. Não é mais, Paulo. Mas Deus, eu era respeitado em todo lugar que eu chegava. Não é mais, Paulo. Mas Deus, eu perseguia. Não é mais, Paulo. Quem vai ser perseguido vai ser você. Eu batia. Não, quem vai apanhar vai ser você. Eu tinha bons relacionamentos com a corte romana, com os políticos da cidade, com os empresários da cidade. Não tem mais, Paulo. Eles não vão gostar de você mais. Aquela turma que te rodeava não vai rodear mais. Porque você só vai pregar o evangelho, você só vai falar de Jesus. Aí você não vai mais ser ovacionado no lugar onde você chegar. Você não vai mais ser aclamado onde você chegar. Talvez não peçam nem a sua opinião onde você está. Não tenta resistir a isso. Não tenta não falar do evangelho onde você está para ser bem querido, bem aceito, bem ovacionado. Para ser o cara legal, para ser a garota legal. Porque só vai te machucar, Paulo. Dura coisa é recalcitrar, é resistir ao que eu estou fazendo com você. O espinho nos traz de volta a lucidez, para que a gente não se ensoberbeça. Lá no deserto, Satanás disse para Jesus: peça pão. Se rebele contra a vontade de Deus. Porque o alvo dele é trazer a soberba ao coração. Brigue com Deus. Você não é filho de Deus? Então briga com ele. Bota Deus na parede. Sobe lá, pula. Você não é filho de Deus? Você não vai se machucar. Para que o coração se enchesse de soberba. Quer saber? Eu vou pular porque eu sou filho do rei. Então eu vou pular. Eu vou tentar as coisas mais loucas do mundo. Eu vou abrir um negócio sem dinheiro no banco. E Deus que pague a conta. Quem sabe, né? Fica até tentado a jogar na Mega Sena. Depois eu dou o dízimo para a igreja. Coração do homem. Esse é o coração do homem. Mas eu não sou tentado por 10 reais, mas por 270 milhões, espera aí também é demais. Então, quantos espinhos Deus vai ter que me dar e te dar para que os nossos olhos não cobissem o dinheiro da Mega Sena? Para que não cobisse a casa do outro. Para que não cobisse a família do outro. Para que não cobisse o carro do outro. Quantos espinhos? Deus sabe. Mas o espinho é para nos trazer a lucidez. Versículo 8 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A oração não muda a vontade soberana de Deus. A oração ajusta o homem a essa vontade. Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. Mas espera aí, Paulo, né, tinha lá os defeitos dele. De vez em quando era um cara carrancudo. De repente, naquele dia, ele não estava bom para orar. Aquelas 3 vezes. De repente, sei lá, estava em pecado. Por isso que Deus não fez. Mas quem que orou 3 vezes no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim. Porque
porque eu sei que vai doer muito. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. A oração não muda os decretos soberanos de Deus. O salmista vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O profeta vai dizer que Deus não faz nada sem revelar aos seus amados. Quando é que eu sei, irmã, que é para eu entender que essa oração não é a que Deus quer que eu faça? Quando eu tenho intimidade com Deus. Mas, irmã, por favor, me diz como é que é esse negócio de intimidade. Onde que eu tenho que entrar? Você entra aqui, ó, pela porta. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Para ter intimidade com Deus, tem que entrar pela porta. Porque todos que não entram pela porta são ladrões e salteadores. Então você entra pela porta, que é Jesus, que é o verbo vivo, que Deus vai falar com você. Não quando você exige uma resposta de Deus na caixinha de promessas. Não quando você exige que Deus fale com você. Mas quando você se coloca para Deus, dizendo: Deus, aquilo que o Senhor falar comigo, inclusive no culto de quinta-noite, eu vou entender que o Senhor que está falando comigo. Aquilo que o Senhor falar comigo, eu vou entender. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero saber o que o Senhor está fazendo. Eu quero saber como o Senhor está agindo. Por isso, 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo. E isso é uma chancela para a oração. Deus não está dizendo pare de orar, não. Deus está dizendo ore. Porque vai ter um momento onde a tua oração e a minha estarão alinhadas com Deus. Então você vai sentir: irmã, eu não vou orar mais por isso não, olha, é por isso aqui que Deus quer que eu ore. Eu tenho lido a palavra dele, eu tenho estado com Deus, eu tenho aberto mão de várias coisas e Deus está me falando isso. E detalhe, irmã, eu não estou mais sentindo falta daquilo pelo qual eu tanto orava. Eu entendi qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. A oração não muda a vontade soberana de Deus, mas ela ajusta o homem a essa vontade. Os versículos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A graça de Deus nos leva de boa vontade até a cruz. Quando Paulo diz assim, ainda no versículo 9: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. O verbo é epíscono. É mais do que repousar, é aquartelar em nós o poder de Cristo. É colocar numa redoma intransponível, de maneira que nada nem ninguém tira esse poder de você. Por isso é que de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas, porque aqui dentro tem um poder que ninguém tira. É um poder que está guardado como que numa fortaleza. É um poder que Deus colocou em mim. Irmã, mas como que eu vou me alegrar
tem certeza que o texto é isso? Sentir prazer na fraqueza. Paulo está dizendo, olha, eu sou fraco. Eu tenho sim enfermidades. Eu tenho sim dificuldades, necessidades. Tem horas que a igreja me dá sustento. Tem hora que eu tenho que fazer tenda. Eu tenho necessidade. Nas injúrias, porque eu sou caluniado, eu sou xingado o tempo todo. Como que alguém pode ter prazer na necessidade? Como que alguém pode ter prazer em ser injuriado? Como que alguém pode ter prazer nas fraquezas? Como que alguém pode ter prazer nas angústias? Só se estiver morto. Gálatas 2:20, eu já fui crucificado com Cristo. Esse é o segredo de Paulo. Não sou eu mais quem vivo, é por isso que eu não me injurio. Não sou eu mais quem vivo, é por isso que eu não passo o dia todo reclamando das necessidades, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque ele tem e eu não tenho. Por que a família tem, por que eu não tenho? Por que ele ganha mais, tendo estudado menos? Por que eu não consigo trocar o pneu do meu carro? Por que eu não consigo comprar um remédio? Tem que estar crucificado para sentir prazer nessas coisas. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo reina em mim. Cristo governa em mim. Por isso eu não tenho vontade. Porque quando Paulo diz, foi-me dado um mensageiro de Satanás para fazer o que comigo? Esbofetear. E nessa cultura judaica, e até hoje também, mas eu lembro muito de uma figura assim, daqueles filmes de época, onde um cavalheiro chamava o outro para o duelo. Geralmente ele tirava a luva e acertava na face, ou então com a própria mão. Ou receber um tapa na face. Você quer coisa mais humilhante, que chama você para briga e para o revide do que isso? Não, isso não vai ficar assim. Como assim? Porque o tempo todo que Satanás queria é chamar Paulo para a briga. É chamar Paulo para fazer o que ele queria. É chamar Paulo para se rebelar contra as pedras e pedir pão. Era chamar Paulo para, olha, eu vou fazer essa loucura assim porque Deus vai me garantir. Era isso que Paulo queria. Era isso que Paulo quer comigo. Perdão, era isso que o diabo queria. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para livrar ninguém da soberba. Por isso é que esse espinho, na questão do espinho, ele é só um instrumento. Mas, irmã, como é que eu resisto a essa provocação? A minha graça te basta. Como é que eu resisto a essa situação? Porque eu estou orando há muito tempo e eu não vejo resposta. Eu não vejo resposta na vida dos meus filhos. Há anos é a mesma coisa. Eu não vejo resposta no meu casamento. Ou no meu não casamento. Eu não vejo resposta nessa pendência financeira que não passa. Entra ano, sai ano. E eu não consigo me ajeitar. Eu não entendo por que eu sinto dores. Eu já orei. Eu estou orando. Mas você entendeu que a graça de Deus é suficiente para você suportar isso? Você entendeu que a graça de Deus é suficiente para tudo?
Você entendeu que a graça de Deus pode fazer você sorrir mesmo sendo injuriado, mesmo sendo acusado, mesmo passando necessidade? Ah, irmã, mas isso é loucura. Sim, o evangelho é loucura, mas é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É loucura. O evangelho não é palatável. O evangelho não é autoajuda. O evangelho não é psicologia. O evangelho não é resposta pronta. O evangelho é vida com Deus. E você sabe que Paulo teve muitas orações atendidas, irmãos. E orações que ele nem fez, os aventais dele curavam. Mas ele não mandou um avental para Timóteo. Ele disse para Timóteo ir suportando aquelas dores que Timóteo sentia e ir tomando remédio. Vai tomando, Timóteo. No seu caso é remédio. No seu caso não é milagre. Há casos que são milagres. Há casos que são remédios. Não estou dizendo que seja esse o espinho. Mas Paulo muitas vezes não conseguia escrever por causa de uma enfermidade. Entenda quando Deus estiver limitando você. Deus não limitou com a força Adão e Eva. Deus apenas falou, olha, você sabe que não deu certo, né? Então Deus precisa nos limitar. E uma instrumentalidade que Deus usa para isso é o espinho. Para que nós não nos percamos. Para que você entenda o que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você continuar o versículo, você vai entender que Deus está dizendo que todas as coisas vão nos levar a nos parecer cada vez mais com Jesus. Como? Andando de carruagem o tempo todo? Como? Nos livrando da cruz? Eu não aceito esse sofrimento. Pelo mesmo trajeto que Jesus passou. Porque se nós morremos com Ele, nos gloriaremos com Ele. A questão nossa é que os nossos olhos não estão fitos nas coisas do alto. O nosso problema é que nós queremos aqui e agora. E para o aqui e agora, o espinho nos atrapalha. A estaca nos atrapalha. Essa semana eu estava lembrando do diário de David Brenner. Um rapaz missionário americano que morreu com 29 anos. Morreu em 1747 com 29 anos. E o livro que Jonathan Edwards escreveu sobre ele é um diário. Na verdade, pegou o que David Brenner escrevia. E vários episódios de sofrimento, de dores, depressão. Um dia David Brenner estava bem, outro dia ele não estava. Um dia ele dizia que tinha encontros inefáveis com o Senhor. No outro dia ele não aguentava nem levantar. Era assim, ó. E ele estudou na Universidade de Yale. Uma das faculdades mais renomadas. Só que lá houve um episódio. Num determinado dia, David Brenner, num dia em que a carne falou mais alto, ele disse uma coisa que não deveria dizer ao reitor. Uma coisa que para a gente hoje poderia ser banal. Mas para ele foi um desrespeito. Né? Parece até brincadeira. Mas ele disse numa
reunião de amigos, que até aquela cadeira tinha mais graça do que o reitor. Isso caiu no ouvido do reitor. Ele foi proibido de continuar o curso. Mas ele foi proibido de continuar o curso para que Deus acendesse no coração dele o amor pelos índios americanos. Porque não era para ele terminar aquele curso. Porque Deus tinha algo que só David Brainerd faria. Porque Deus havia separado ele para isso. Tinha um casamento marcado com a filha de Jonathan Edwards. Não pôde casar. Ficou mais doente no campo missionário. Foi para um lugar úmido. Pneumonia, tuberculose. Não aguentava andar. Tiveram que trazê-lo para casa. O futuro sogro fez o funeral dele, com 29 anos. O homem que mais influenciou missionários no mundo. O homem que mais impulsionou missionários no mundo. Com 29 anos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Depressão. Tristeza. Não sabia o que acontecia de vez em quando. Esses hinos que nós cantamos aqui, William Cowper tentou se matar 3 vezes. Não aguentava a vida, não entendia por que tanta tristeza. Deus impediu que ele morresse. Porque Deus queria que ele escrevesse esses hinos para que nós cantássemos aqui hoje. Todo espinho tem um propósito. Você pode não saber. Eu posso não saber. Agora, não resistamos a isso. Porque é através disso que Deus será glorificado em nossas vidas. Abaixe sua cabeça. Talvez você queira falar um pouco mais com Deus. Ou ressignificar o seu diálogo com Deus sobre esse espinho, sobre essa dificuldade. Sobre essa dor. Deus, Ele fez algo que nós não esperávamos. Deus está dizendo para nós que nós somos vasos de barro. E Paulo também vai dizer que não cabe ao vaso perguntar ao oleiro: olha, por que você me fez assim, hein? Paulo vai dizer isso. Mas Paulo vai dizer também que dentro do vaso de barro há uma excelência para que a glória seja de Cristo. É por isso que você é tão quebrável. Porque o inquebrável é Cristo. É por isso que você é tão fraco. Porque o forte é Cristo. É por isso que você é tão finito. Porque o infinito é Cristo. Tudo é para Ele, é por Ele, é para Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Paulo. Negue-se a si mesmo. Para de querer se colocar. Para de querer reivindicar justiça própria. Ele não poderia ter falado assim comigo. Ela não poderia ter falado assim comigo. Para de reivindicar isso. Quem manda nessa casa sou eu. Para com isso. Eu não vou orar mais porque eu estou doente. Se eu estou doente, as pessoas não vão acreditar na minha oração. Para com isso. Paulo orava, mesmo sentindo dores. Porque ele sabia que não era a oração dele que iria mudar Deus, mas Deus iria mudá-lo através da sua comunhão com Ele. Mesmo talvez sentindo algum incômodo por conta do espinho, fique de pé com a sua
fronte inclinada diante daquele que tem todo o poder para curar você, mas também para fazer você caminhar com graça. Fique de pé. Deus não quer que o seu coração se perca. Deus não quer que você abandone a casa dele. Deus não quer que você abandone o ministério dele. Talvez você diga, está doendo tanto que eu vou deixar a casa de Deus, o ministério que Deus me deu, a vocação que Deus me deu. Não, o espinho é justamente para que você fique. Vamos orar, fique de pé, toda a igreja. O espinho nos traz de volta a lucidez. A oração não muda a vontade soberana de Deus, mas a oração nos ajusta a essa vontade. A graça de Deus nos conduz de boa vontade, não reclamando, não murmurando, não dizendo, fazer o quê, né? Deus quis assim. Não, a graça nos leva de boa vontade à cruz. Você sabe para onde vai. Deus está te conduzindo em triunfo até a cruz. Porque é na cruz que você se parece mais com Ele. É na cruz que Satanás não consegue roubar o teu coração. É na cruz. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Muito gratos, Senhor. Muito gratos, Senhor. Muito gratos, Deus. Pai, nós queremos exaltar o nome de Jesus nessa noite. Nós queremos reconhecer o poder desta graça, Senhor. Queremos reconhecer o Senhor como o governante das nossas vidas, Senhor. Queremos dizer que nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor não nos deixará, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela é viva, Senhor. Ela é eficaz, Senhor. Ela é penetrante, Senhor. Sabemos disso, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é digno de toda a confiança. Sabemos, ó Deus, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, Senhor. Sabemos disso, ó Pai. Levante sua mão. Agradeça ao Senhor por esta graça. Por esse poder que está aquartelado dentro da tua vida. De maneira que espinho algum pode tirar. De maneira que necessidade alguma pode tirar. De maneira que perseguição alguma pode tirar. Você pode se gloriar nas suas fraquezas. Deus está dizendo, não se envergonhe das suas fraquezas. Não se envergonhe do seu espinho. Sou eu que estou no trono. Não foi isso que foi dito aqui? Sou eu que estou no trono. Não é a angústia que está no trono. Não é a necessidade, a perseguição. E muito menos um espinho. Pai, que essa palavra, Deus, ela venha gerar ainda mais fé em nosso coração. Que essa palavra venha, Senhor, trazer refrigério ao nosso coração. Que essa palavra, ó Deus, venha ser um impulso para nós caminharmos em direção à cruz. Ó Deus, graças nós te damos por todas as situações, Pai, que o Senhor tem administrado em nossas vidas. Graças nós te damos porque, ó Deus, o Senhor nessa noite está guardando nosso coração, Pai. Guardando nosso coração de rebelião, guardando nosso coração de insatisfação, guardando nosso coração de dúvidas. Será que é o Senhor? Será que não é? Obrigada, Deus. Muito obrigada. Essa é a nossa oração que fazemos
em nome de Cristo Jesus.